Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Hoje eu estou recebendo aqui um jovem empreendedor que começou a empreender bastante cedo na vida e hoje tem uma empresa de sucesso. Vai contar um pouco dessa trajetória para a gente. Ele é nascido lá no Recife, mas mora aqui em São Paulo, assim como eu, veio para São Paulo com 11, 12 anos, temos essa história em comum. Eu vim de Natal, ele veio de Recife. Ele é graduado em Ciência da Computação, assim como eu também, né? Em 2011, ele criou a sua primeira startup, que é a Novum IT Solution, empresa que em 2018 passaria a se chamar Datos, que é a empresa atual dele. Em 2016, criou e foi o diretor executivo da Confere, startup de administração financeira para pequenos negócios, vendida para CloudWalk em 2019. Então ele tinha duas empresas, ele vendeu uma, tem história pra caramba aqui pra gente explorar hoje. Eu estou recebendo aqui o Guilherme Pessoa, que é CEO e cofundador da Datos, que veio contar pra gente um pouco da trajetória dele, veio contar pra gente um pouco de como é empreender nesse nosso país, quais foram os desafios e muito mais. A gente vai falar aqui sobre um monte de coisa bacana. Fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Guilherme, primeiro, prazer te conhecer. Obrigado, prazer é o meu. Super gratidão de você estar aqui com a gente hoje. Prazer é todo meu. Melhor do que eu falar de você, é você falar de você. Quem é o Guilherme Pessoa, cara? Conta um pouco de você pra gente. Putz, você fez um resumo maravilhoso, melhor do que eu mesmo faria. Eu acho que o Guilherme é isso, é um empreendedor, um cara que sempre quis empreender. Meu pai já era um empreendedor, então já convivia com isso já lá no Nordeste. Ou seja, tá no DNA, né? Tá no DNA. Sempre, não sei porquê, é uma loucura, né? Um cara que quer empreender no Brasil, de uma certa forma, é um pouco louco. Então, assim, tenho essa veia empreendedora. No lado pessoal, acho que também para mim é muito importante. Tenho uma filhinha aí, recém-nascida. Que legal. Tem um aninho aí, vivo com ela, graças a poder trabalhar agora de forma híbrida, tenho muito convívio. Sou um cara que gosta muito de esporte, gosta muito de jogar um pouquinho ali meu basquete, vôlei e tal. Então, que legal, isso é um pouco cara. do Guilherme. Boa. Como é que você decide empreender? Né? Você falou, veio meio de berço. Mas como é que realmente a coisa começou a acontecer? A história é legal porque eu trabalhava num banco, na época eu trabalhava num banco de investimento aqui de São Paulo, e num outro banco anterior que eu tinha trabalhado, tinha uma oportunidade. Eles tinham desenvolvido um software lá dentro desse banco, tinham pedido para uma empresa terceira desenvolver e essa empresa não entregou o software para eles. E aí, nesse almoço que eu estava tendo com um superintendente do banco, ele me abriu, olha, aconteceu isso e tal, uma amizade, assim, explicando um pouquinho do projeto. Papo de almoço, né? De colegas. Almoço. E quando ele estava me contando, eu falei, cara, eu conhecia esse software, um pouco do projeto, como era. Falei, olha, eu te entrego esse projeto. Aí ele olhou para mim e começou a rir. Falei, como assim, cara? Você está em outro lugar? Eu falei, eu sei, mas eu tenho a noite inteira livre, trabalhava já durante o dia. Falei, mas tem mais ali 8 horas da noite que eu consigo estar de bobeira ali, que eu consigo fazer acontecer. Ele falou, pô, eu não consigo te prometer que se você fizer, a gente compra. Mas se você fizer, a gente testar e ver que funciona, aí eu te garanto, a gente fecha com você. Mas tá no risco, você quer? E era um negócio grande, e demoraria ali, eu acho que foi uns 6 meses pra gente entregar. Eu chamei um outro amigo na época, que era um arquiteto de software, um cara super inteligente, que é até hoje meu sócio. Isso era 2010, 2009, 2010. E aí ele topou, enfim. A gente falou, vamos entrar nessa jornada, ali a gente fez, entregamos, deu certo. Ou seja, você tinha o teu trabalho de dia e você fazia de noite. Tinha os dois. Caramba. Tava conciliando. Foi ali uns 5, 6 meses de relação com ele. A gente acabou pagando do bolso também uma terceira pessoa para ajudar, porque precisava de mais gente. E aí deu certo, assim, pelo menos o início ali foi muito bom. Entregamos para o banco e aí se tornou nosso primeiro cliente. Então, o começo era disso e eu era um cara que queria empreender. Então, eu vivia tentando ver uma oportunidade que eu visse que fazia sentido. E nessa teve ali para uma fábrica de software, né, que a gente começou. O software não era nosso, era do banco. Mas ali começou com as primeiras veias ali para empreender. Foi a primeira empresa que vocês fizeram, essa que vocês venderam em 2019? Essa aí foi a continuação da Datos. Essa era uma empresa de software que a gente abriu lá atrás. Ficou muito tempo como uma fábrica de software. E nos anos ali a gente acabou
criando um produto que evoluiu para se tornar a Datus, que Entendi. hoje é a nossa empresa. Entendi. E, Guilherme, uma pergunta que eu gosto de fazer sempre que eu tenho a oportunidade de ter um empreendedor aqui, né? Qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua carreira como empreendedor até aqui, né? Eu escuto sempre, né, e hoje também empreendendo aqui no Experiências Extraordinárias, eu sinto na pele, né, algumas dessas coisas que eu já ouvia os empreendedores falando, né? Mas no teu caso, o que chamou a atenção, assim, um desafio ou alguns desafios que você teve que passar, superar? Imagino que devam ter sido Nossa. muitos, né? Mas você lembra de algum assim mais marcante? Realmente, tiveram vários. Eu tenho um caso específico, de vez quando a gente relembra, de um momento em que a gente tinha, olhando a conta da empresa, isso já era 2016, por ali, a gente não tinha o dinheiro para pagar a conta do mês. Assim, chegava quanto falta no mês, chegava no final do mês, a gente não tinha dinheiro para pagar a conta. Então, sei lá, tinha 100 mil reais na conta da empresa, tinha 200 mil de conta para pagar. E eu lembro que esse meu sócio, eu chamei ele, a gente foi numa padaria que tinha perto assim da empresa. E aí a gente foi conversar e falou, cara, eu acho que agora deu errado, tal. Tinha muita coisa para entrar, mas não estava entrando. Enfim, tinham vários problemas no momento. E eu lembro que essa época, esse um mês ali, a gente deu, enfim, obviamente deu um jeito, conseguimos resolver ali. Mas eu lembro que eu não dormia. Toda noite eu acordava, tremia à noite, acordava, sentava, ficava suando frio. E porque é uma responsabilidade não só Enorme, sua, como outras pessoas que estão ali estão esperando aquilo ali. Então não dá para você chegar no final do mês, gente, esse mês não tem. Então, eu acho que essa foi uma experiência difícil para mim e que me fez pensar muito no futuro. A gente mudou muito certas coisas dali em diante, dessa experiência. Por exemplo, ter uma reserva de caixa. Muito diferente. A gente Para os momentos de baixa, né? Porque eles acontecem, né? Muito maior, muito maior. Então, de ter uma estrutura muito mais enxuta, de pensar muito em relação a quando for ter uma tomada de decisão. Nessas pessoas que estão trabalhando conosco, ser muito mais humano, de fato, entender o que está acontecendo, porque ali a gente se deparou com, eu vou ter que chamar Ciclano, Beltrano, e falar para eles saírem daqui, os caras não estão nem esperando, a gente está comprado, etc. Então, tem que ter uma responsabilidade muito maior quando você está nessa posição. E na época eu ainda era... a gente estava aprendendo ainda muito. E não é óbvio falando, mas para mim não era tão óbvio naquele momento. E ali eu comecei a entender isso. Então, de ter uma responsabilidade financeira muito maior com quem está trabalhando conosco, pensando muito do outro lado também. Isso é fundamental. E o que você falou, né, de ficar sem dormir, né, eu ouço isso de quase todos os empreendedores, em algum momento da jornada de empreendedorismo passa por isso, ou por causa de grana, ou por causa de um projeto que pegou, que é muito grande e está, né, dando problema, né? Então, é legal ser empreendedor, mas precisa estar preparado para esses momentos, né? Total. Muita resiliência. Você comentou comigo que nessa época você teve... você estava muito focado no trabalho, mas deu uma saída de lado na vida pessoal, né? Como que foi isso, cara? Como é que o que você pode contar pra gente, obviamente, né? Uma coisa muito pessoal, mas o que você pode contar pra gente desse momento, cara? Eu estava empreendendo essa fábrica de software e aí veio na minha cabeça, isso era 2015 para 2016, que a gente deveria abrir uma outra empresa. Tive uma demanda que a gente estava vendo em gestão de pequenas empresas que precisavam de fazer conciliação de cartão de crédito, gestão de fluxo de caixa e tal, essa parte mais financeira, e que a gente tinha um certo know-how nesse ramo, falou, cara, é um negócio legal. Só que a empresa ainda era bem pequena, tinha um outro foco, que era muito software para enterprise, de acordo com a demanda ali e tal, entender o projeto. E isso aqui era uma coisa completamente diferente. E aventureiro, vamos fazer. E quando a gente criou essa nova empresa começou a crescer muito rápido. E começou a decolar, de fato, crescer legal ali. E aí eu não tinha pensado no pós. Poxa, no pós agora eu sou CEO, né? Tô cuidando da operação das duas empresas. Tinha uma responsabilidade com os dois. Então, a prática aconteceu. Uma delas começou a passar em várias aceleradoras do Brasil. A gente ficou no Google um ano, foi passando em vários
lugares, como no Vale do Silício, uma época também que a gente foi para lá e tal. E só que eu tinha que dividir meu tempo. Então eu ficava um dia numa, 4 na outra. Aí, essa que fiquei uma vez, na semana que vem tá precisando mais de mim, então eu tinha que ficar 3. E começar a dividir, e a outra brigando. Então eu tava sempre devendo para Sempre alguém. devendo, é isso que eu ia falar. Sempre. E em casa também, né? Em casa também. E assim, as duas me cobravam e em casa tinha uma terceira cobrança que eu também não conseguia dar conta. Aham. Então tinha muita demanda ali e você não consegue fazer de tudo. Essa é a realidade e você começa a se sentir cobrado e vem e tal. Então, foi muito duro, porque chegou uma hora que as empresas começaram a crescer, eu tive que decidir o que fazer. Uma delas a gente vendeu, foi ótimo, inclusive, teve uma venda legal e tal, e que aliviou um pouco, mas ali já tinha tido muito problema na vida pessoal. Uhum. Então, eu tinha me afastado muito de amigos, não tinha tempo mesmo para certas coisas, família, tudo mais. Me divorciei na época e tal. Então, foi um problema ali muito grande em cima da vida pessoal. Uhum. Tive que começar a pensar um pouco melhor nisso. E eu não sei se isso aconteceu com você, mas a gente não percebe, né? Uhum. Você vai entrando nesse ritmo frenético, Você não vê, né? você não vê, né? Aí quando você vê, já Já tá daquele estragou jeito. tudo, né? Já tá daquele jeito. Saúde. Tudo. Você vê, você tá, né, mal fisicamente, você não tá conseguindo fazer coisas que te dão prazer. E é um vício, de fato, né? O trabalho vicia como uma droga. Infelizmente é verdade. Para algumas pessoas entram nesse rumo. E é um dos que eu entrei também. E você aprendeu de lá pra cá? Hoje você tem uma vida mais equilibrada? Cara, muito mais. Mas muito mais. Uhum. Assim, tem certas coisas ali quando eu lidei com esses problemas, eu tive que parar mesmo. Fiz terapia, bastante terapia para autoconhecimento, que é uma coisa essencial, né, para você saber seus limites, o que você realmente quer. E foi muito bom, porque eu comecei a fazer várias mudanças. Então, por exemplo, na minha vida pessoal, o trabalho não interfere nunca mais em coisas que eu tenho. Me casei novamente, então o vínculo que eu tenho com minha filha, recém-nascida, com minha esposa, com meus amigos, isso nada pode mais tirar. Então, tem demandas no trabalho, às vezes tem um pico, etc. Legal, mas não vai tirar Uma fase, né? uma fase. Uma semana, 2, tal. Exato. Mas que não vá mudar o meu relacionamento com minha esposa, que eu tenha tempo de valor com ela, com minha filha, com minha família, com meus amigos. Então, esses valores, hoje eu mantenho mais intactos. Não deixo o lado profissional pegar. Que para mim foi um aprendizado forte. Eu passei por isso recentemente parecido, né? Eu fui entrando na questão do trabalhar, porque eu gostava, porque Exato. né, dá uma adrenalina, assim, Enorme, né? enorme. E de repente, quando eu olhei, eu falei, nossa, né? Todo em volta, assim, parecia um campo. Um buraco negro. Um buraco, assim, né? Eu falava, nossa, cara, eu tenho 3 filhos, né? Ainda crianças, e eu estava sempre estressado, eu estava sempre cansado, né? Sempre sem paciência. Eu brinco que eu era uma samambaia ali no canto da sala, Total. porque, porra, não tinha energia, né, pra estar ali. E cara, eu parei, né, e felizmente tive tempo, ou tô tendo tempo de consertar, né? Mas que legal. você falou uma coisa aí que eu penso exatamente igual, cara. Nunca mais eu vou deixar isso acontecer, porque não adianta nada você ter sucesso profissional, né, e não estar com a família perto, os amigos, né, saúde, né? Hoje recebi a notícia de um colega que infelizmente faleceu de tanto trabalhar, cara. O que adianta? Nada. Né? Não adianta nada. Então, ter esse equilíbrio é um negócio fundamental, né? E é difícil, né? Às vezes você tá no meio do vício, você não acaba não vendo isso. Não, e o que você falou, pô, tem não sei quantas famílias que dependem de mim, cara. Né? Como é que eu vou fazer? Então, é muito difícil esse equilíbrio. Né? Mas ele é necessário. Né? Então, você que está assistindo a gente aqui, se você não tem esse equilíbrio, busque, porque em algum momento ele pode cobrar o preço para você, seja na sua saúde, na sua família, nos seus amigos, enfim. Não vai ser bom o preço que ele vai cobrar. Ô, Guilherme, você falou que você passou por várias aceleradoras, né? No Google, lá fora. Exatamente por quê? Porque você ia mudando a empresa para ganhar mais know-how? Como que era isso? A Confere, essa outra startup que a gente tinha, ela estava no esse mundo de startup não era muito a minha praia. Eu era um microempreendedor, então eu gostava de empreender e na área de tecnologia, que era a minha área.
E aí depois eles começaram a dizer, você é uma startup. Legal. Então, Deram esse nome. como buscava, né, crescimento escalável e tal, então, de fato, falava-se muito nesse nome agora. E ali a gente começou a conhecer uma galera. Então, eu trouxe sócios ali comigo que já estavam mais dentro desse ecossistema de outras startups. E aí a gente foi começando a conhecer alguns deles e tinha muito apoio. Então, a gente foi passando em alguns desses ecossistemas e lá tinha muito apoio, mentores e pessoas que iam te ajudando a instruir. Quando a gente foi lá para Plug and Play, lá nos Estados Unidos, a gente ficou um período lá entendendo o que precisaria ser feito para startups, se funcionaria o nosso modelo de negócio fora do Brasil. Uhum. Então, eram hipóteses e momentos diferentes no amadurecimento da empresa que a gente acabava entrando. Então, fazia muito sentido, por exemplo, para a gente a Visa. Então, a gente ficou um período na Visa. Então, eram vários momentos que a gente foi evoluindo ali Bebendo conhecimento na fonte, literalmente. Aprendendo com o pessoal, Uhum. entendendo por que fazia sentido para escalar o produto, não. Uhum. Quebrando muito a cabeça, errando muito. Uhum. Então, era isso. Então, esses momentos foram legais. Foi uma evolução... Todo esse período que eu estou falando dessa empresa foram coisa de 2, 3 anos. Mas muito intensos, muito, né? Provavelmente. Muito. E conta um pouco, o que é a Datus? Legal. O que vocês fazem hoje? Né? Qual que é a especialização de vocês, para quem não conhece, poder conhecer um pouco? Muito bom. A Datus é uma plataforma de automação de análises financeiras. Poxa, o que é uma análise financeira? Para quem não é da área. A gente atua ali área contábil, área fiscal, área financeira, principalmente hoje empresas de grande porte, que tem essa dor, já tem áreas estruturadas, assim, né? Tem uma área própria, porque uma empresa menor normalmente está terceirizando ainda essas áreas de back-office. E aqui é um processo de conciliação que eles fazem para garantir que as informações estão corretas, que está tudo sempre correto ali dentro do que eles vão pagar. Você pagou, quer saber se o banco, se realmente pagou tudo que deveria ter pagado. Tá certo, olha lá no banco se pagou. Então, você automatizar esses fluxos, você gerar demonstrativos financeiros para a empresa, então, gerar um fluxo de caixa, tudo automatizado, sem precisar de ficar fazendo isso manualmente, é onde a gente entrou na jornada. Isso começou lá atrás, quando a gente começou a entender, dentro de um banco, foi o nosso primeiro cliente para esse produto, que o analista financeiro, o financista, como a gente chama, né, que são esses dessa área de back-office, ele usa muito Excel, as planilhas, usa a planilha sempre para o processo deles, e embora seja uma ferramenta incrível ali que ajuda ele a ter flexibilidade, já tem hoje, com evolução tecnológica, algumas coisas mais práticas para os desafios que eles têm. Então, o cara lida com um volume de dados estupendos, por exemplo. No Excel, às vezes, não roda mais. Então, legal, vamos dar uma plataforma. Poxa, mas tem plataformas no mercado hoje aí de Data Analytics que o linguajar é um pouco técnico para esse contador criar o próprio processo. Então, o que acontece na prática? Na nossa jornada, a gente aprendeu que se não fosse muito amigável ou mais amigável com o Excel, ele volta para o Excel. Então, tá aqui, é legal, é lindo, mas faz. Aí o cara não consegue fazer. Ele vai falar legal e volta para o Excel. Então, a gente viu isso e aí ficou na jornada. Cara, a gente precisa ter uma plataforma que empodere esse cara, que ele sinta que realmente ele pode criar o processo e que ele volta a ter autonomia. Que foi o que o Excel deu para ele lá atrás, que o papel ele tinha antes do Excel e que de lá para cá ninguém chegou a trazer esse empoderamento para ele, para que ele tenha um mundo diferente e que ele comece a ter desafios mais estratégicos na empresa. Não mais essa parte operacional ali, de preparação de dados, que tem que ser uma coisa que, na nossa opinião, é mais rápida, mais simples. Mais automatizada, né? Totalmente. Mas fundamental, né? Não tem como. É o produto, né? A gente brinca até com a questão da água. Por exemplo, essa água que eu estou tomando aqui, eu acredito que é uma água potável, né? Que é uma água... Eu acredito que seja água, né? Exato. Acredito que é água. Acredito em vocês também, viu? Exato. Que seja água. Exato. Eu acho que é água, mas eu tenho certeza que é água. Então, da onde ela veio? Da mesma forma, a gente brinca com os dados. Quando um CFO de uma multinacional ele recebe um balancete, quando ele recebe um DRE, ele não sabe desses demonstrativos, desses números, por onde passou. Se você fizesse um vídeo, vamos falar por onde passou os dados até chegar aqui na tua mão, os dados que eles compilaram. Aí tá lá mostrando o pessoal pegando o dado, no Ctrl-C, Ctrl-V na mão. Tá, se ele errou um Ctrl-C desse, tá tudo errado.
Então, você está confiando toda a saúde da sua empresa, todas as suas decisões estratégicas em cima disso. Não faz sentido você gastar um pouquinho nisso aqui, e às vezes não é nem gastar, você tem retorno nisso, mas Você tá fazendo investimento, não né? faz sentido você investir nisso para você não ter essa preocupação, porque às vezes ele nem tem a preocupação, porque ele acha que a água é água e vambora. Mas a partir do momento que você mostra essa água, pode não ser água, eu acho que é onde entra o ponto, é onde a gente tenta encabeçar e resolver as dores. E a gente estava conversando um pouco antes, aqui no Brasil vocês são pioneiros nessa Sim, tecnologia, né? sim. Desenvolveram ela do zero, né? Exato. No Brasil existem plataformas que atendem pontualmente esse fluxo de Pedaços, fechamento né? financeiro. Uhum. Exato. Então, já tem outros softwares ali atendendo nas mais diversas frentes. Onde é que a gente se debruça na jornada inteira. Uhum. Então, nós atendemos qualquer tipo de conciliação, por exemplo, fiscal, financeira. Então, tem alguém que faz financeiro, tem alguém que faz o fiscal. Não tinha alguém que olhava todas de uma forma geral. Então, é ali que a gente consegue entregar automação completa. E tudo desenvolvido por vocês. Por nós. E 100% configurável. Não tem nada que Isso é legal. não tem nada que é desenvolvido, que a dados precisa desenvolver para você. Não. Uhum. Tá lá, tá aqui. Você mesmo é empoderado, você cliente final, usuário final, pode criar novos processos, pode adaptar os seus processos. E a gente está muito mais para te ajudar, caso você queira. Uhum. Mas é um empoderamento real para o Ou usuário. seja, ali. tanto quanto ele teria no Excel, vamos dizer Exato. assim. Né? Exato. E isso foi uma grande sacada. Foi. Porque assim como o vendedor não gosta de usar CRM, Exato. né? Talvez o financista não queira sair do Excel porque ele tem ali a habilidade, né? E tem muito medo. Esse ponto da nossa jornada é um ponto onde a gente teve muito desafio. Porque o financista, ele está tão acostumado com o Excel, e quando você vem com a inovação tecnológica, inteligência artificial que a gente trouxe agora também, tal, para automatizar mais fácil, ele tem medo. Porque até um cliente nosso, um gestor lá veio conversar conosco, gestor contábil, e falar, olha, o contador da grande empresa hoje não deveria ser chamado contador, deveria chamar preparador. Uhum. Porque o trabalho dele é viver fazendo preparação de dados no Excel. Na grande maioria, pelo menos, pelo que ele mesmo relatou. E lá na nossa empresa, a grande maioria, esse é o trabalho primordial. Então, você pensar, você chegando para o cara e falar assim, a gente vai automatizar a preparação de dados. Você está dizendo para ele, a gente vai mudar a sua vida. E aí o cara começa a ficar com receio, inclusive, se faz sentido o trabalho dele, se ele não vai perder o emprego, etc. Não, peraí, eu sou um preparador de dados, é praticamente isso que eu sou. Mas não deveria ser. E essa é a jornada onde a gente está entrando. Não, na verdade, você tem um papel muito mais estratégico que você que deve analisar desempenhar. os dados, por Exato. exemplo, né? Exato. Você vai trazer insights, você vai ser um cara muito mais próximo à decisão. Então, putz, aqui, e você vai ser o cara que vai continuar criando processos. Não mais processos temporários, processos robustos agora, escaláveis. Você vai ter aqui uma plataforma altamente escalável para processos. Então, vamos entrar nessa jornada, você vai ter uma atualização. Tem uma tese americana que a gente gosta muito, chama Continuous Accounting, que ela prega exatamente isso. Ela fala que o financista, nos próximos anos, vai se tornar um analista de dados, ou ele vai ficar muito obsoleto para o mercado. Então, você querer fugir disso hoje, você só está adiando o problema. Então, é legal. E a Datos tenta entrar nessa jornada junto com ele, pensando no lado também do analista, nessa evolução dele. Ó, o Guilherme já está deixando uma dica aqui, hein? Isso foi uma dica. Que, aliás, não é só em finanças. Sim. Né? Inteligência artificial, tecnologia, está mexendo em várias áreas. Muito. Né? Que se os profissionais não se atualizarem, não se aliarem à tecnologia, eles vão ficar obsoletos, Demais, com certeza. Demais. Né? Agora, trazendo um pouco para dentro da Datos, né? Vocês já são uma empresa de média para grande. Como é, por exemplo, a cultura de vocês lá dentro da Datos? Para exemplificar, né? Vocês são uma empresa híbrida, vocês têm uma cultura mais flexível, né? Traz para a gente alguns exemplos aí da cultura que vocês criaram dentro da empresa. Legal. A gente é 100% remoto, hoje a empresa. São quase 15 estados do Brasil que nós temos colaboradores aí ao longo do Brasil. E o pessoal, a gente faz 2 cerimônias anuais ali de encontro, toda a empresa, para a gente tentar se conhecer pessoalmente, né, para aumentar ali o vínculo. E é um desafio. O trabalho remoto, ele atrapalha um pouco em algumas cerimônias que você poderia ter ali na cultura. Tem outros ganhos que a gente acha que ainda vale a pena muito, e por isso que queremos manter o trabalho remoto. E culturalmente, temos outros pontos que a gente gosta de salientar, que tanto eu como meu sócio, a gente foi, ao longo dos anos, amadurecendo o que nós somos e o que a gente valoriza.
Porque o que eu sinto muito em valores, principalmente quando algumas empresas trazem quais são seus valores, né? Missão, visão e tal, que muitas vezes são o que você gostaria de ser, não o que você é. Uhum. E a gente se debruçou muito nessa jornada, de fato, pô, eu queria ser isso, mas eu não sou, infelizmente. Eu queria ser um cara, enfim, com outras características. Eu não sou, mas tem outras boas características e o que eu sou de fato. Então, porque isso é que vai enraigando, isso que de fato vai trazendo. Pessoas que vão entrando e você admira aquelas qualidades, elas vão ficando, elas vão crescendo. Então, a gente trouxe muito isso da nossa cultura para a prática ali, para essas pessoas entenderem o que a gente faz. Então, um desses pontos somos muito pessoas mão na massa. Uhum. Eu, meu sócio, assim, a cultura, de fato, da Datos, começou sempre com pessoas mão na massa. O que quer dizer isso? Não quer dizer que porque somos uma empresa de médio porte, isso se mantém. Não, ao longo dos anos, o meu CTO é um cara que gosta de programar, gosta de colocar a mão na massa, independente do tamanho. Ele já atua em multinacionais, ele é um cara que gosta de sempre estar na operação. E eu gosto também de estar na operação, sempre entendendo o que está acontecendo, sempre estar junto, meus outros sócios também. Então, isso é um fit cultural importante quando a gente traz. Quando a gente se distanciou um pouco de trazer isso desde um processo seletivo, tivemos dificuldade. Pessoas que não pensavam iguais a gente, falou, poxa, isso é um ponto interessante para a gente trazer, assim como outros valores que a gente tenta trazer no dia a dia ali para o pessoal. Uhum. E vocês têm rituais, assim, além desse encontro que vocês fazem, alguns rituais, assim, de culturais, virtuais, happy hours, essas coisas que se mantiveram pós-pandemia? A gente tem uma reunião semanal, que é um all hands, né, uma reunião ali com toda a empresa, remota, 1 horinha, todas as sextas-feiras, às 11 da manhã, que é um momento onde a gente vai fazendo atualizações para a empresa e tal, e tem uma cultura, e tal. novidades, uma reciclagem cultural no geral, então a gente tem vários pontos que a gente vai sempre trazendo, um pouco da evolução de como está indo a empresa e tal. Então, semanalmente é um momento bem importante. Temos encontros muito pessoais, então, poxa, tem um pessoalzinho que mora em Curitiba, então o pessoal marca uma vez de se encontrar, pessoal que mora em Belo Horizonte, mora em A Minas. turminha da cidade ali, né? E tem uma galera maior que mora em São Paulo, então Uhum. de vez em quando a gente combina, vamos num lugar, vamos no happy hour, vai. Então tem, mas são mais eventuais. Uhum. E a gente combina, às vezes, ali para se encontrar. Gostaria se fosse mais, porque eu gosto muito desse contato humano. Ele é muito Mas, importante, na muito, verdade, né? muito. Eu reconheço que o modelo remoto ele é muito eficiente, mas que realmente é difícil encontrar esse equilíbrio Demais. entre o remoto e o presencial, porque o presencial, olho no olho, Demais. né, de você conhecer as pessoas. Me lembro que quando a gente abriu o escritório da empresa que eu trabalhava, da Gênesis, eu me lembro de alguns casos, assim, de eu imaginar, por exemplo, que a pessoa era baixinha, né? E aí chega lá, a pessoa era alta pra caramba, e vice-versa, né? Porque, pô, você enxerga a pessoa daqui pra cá só, né? E aí você cria... É um bonequinho, né? você cria uma imagem, né? Sim. E aí quando você conhece, você fala, caramba! Né? E isso só para falar de características físicas, né? Sem contar da questão de relacionamento mesmo, né? É isso aí. Me diz uma coisa, quando vocês contratam, né, lá para Datos, o que vocês buscam nas pessoas? Imagina que, não para uma área específica, mas em geral, né, o que vocês buscam nas pessoas que vocês estão contratando para Datos? A gente busca, essa é uma pergunta muito legal, porque eu gosto de falar muito, né, nisso que você me perguntou. A gente busca pessoas famintas. A gente fala muito, eu gosto muito de um discurso que o Steve Jobs fez, que ele cita uma frase que para mim sempre foi muito realista. Stay hungry, stay foolish, né? Fique sempre com fome e se mantenha tolo a ponto de querer sempre aprender mais. Sempre acha que você continua tolo e que precisa aprender mais para não subir para a cabeça e achar que já conhece tudo. Então, pessoas que têm essa fome de conhecimento, de aprender mais, independente da área. Então, quando chega uma pessoa que a gente vê que um cara gosta de ler, gosta de estudar, gosta de aprender mais, tá numa jornada mesmo de se conhecer ali, são pessoas que normalmente têm muito fit conosco e que a gente vai colocando. Fora outros passos, a questão operacional, um cara que gosta mesmo de olhar ali no ponto. Porque vocês têm essa cultura, né, de tipo mão na massa, né? Então é um cara que precisa, a gente sente que o cara tá nessa mesma pegada, que isso aí funciona e normalmente dá samba. Obviamente, analisando todos os outros skills. Lógico. E quem são os principais, não precisa citar os nomes, mas
principais clientes da Datos? São empresas maiores, de algum segmento específico? Porque tem muita gente assistindo Claro, a gente que eventualmente é desse segmento claro, e pode falar, opa, deixa eu conhecer e tal. claro. Quem são os clientes de vocês? Empresas no Brasil com faturamento acima de 200 milhões de reais ano. Uhum. Então, são empresas ali de médio porte, né? Algumas ainda são classificadas como médio, e grande porte, de qualquer vertente. Então, a gente tem verticais, a gente tem clientes que são bancos, seguradoras, corretoras, indústrias no geral, comércio, prestadores de serviços. Então, tem um pouco de tudo, mas são empresas que, no geral, têm essas áreas financistas já estruturadas internamente. Então, se você que está ouvindo, você tem aí 5 ou mais pessoas numa área financeira, contábil, fiscal, faz sentido. Uhum. Tá? É onde já começa Já a tem fazer uma sentido. complexidade que faz sentido automatizar com Exatamente. vocês. Então, é onde faz sentido conversar para a gente mostrar o ganho que elas começam a ter, de fato, Uhum. no uso. Tanto em risco, você tem o risco é muito latente, a gente tem vários casos que a O gente risco que cita. você fala é dessa coisa do dado tá errado. Exato. Tá? Uhum. Risco no processo, de ter fraude ou erro dentro sim. do processo, que você consegue com automação, e também o custo operacional, que a gente também tem uma calculadora de ROI que a gente sempre tenta trazer para o cliente, para mostrar, olha, isso aqui, para você vai diminuir custo operacional, além de acabar com esse custo ali, melhorar, gerar robustez, enfim, tem vários ganhos colaterais, mas também financeiramente é um negócio muito bom para ambas as partes. Uhum. Muito legal. Cara, e como é que vocês são uma solução cloud, né? Sim. 100% cloud, desenvolvida por vocês. Sim. Como é que vocês estão estruturados hoje dentro da companhia, né? Vocês têm uma área de vendas, uma área de pós-venda, né? Como é que é essa relação com o cliente de vocês? Legal. A gente tem algumas diretorias onde a gente quebrou algumas áreas na empresa. Então, tem uma diretoria de serviços, que a gente tem uma área de sucesso do cliente, então todo o pós-venda, Uhum. que o cliente vai querer melhorando ali o relacionamento, entendendo a área de sucesso do cliente que a gente tem. O foco, de fato, é esse nome, sucesso mesmo, para que esses Fazer clientes o cliente estejam... usar a solução a full, né? E de forma, a gente tem um valor que a gente gosta muito, que a gente acredita muito, que é sucesso é mais que satisfação. Uhum. Então, a gente Boa. busca, de fato, sucesso Uhum. nesses contratos. Então, teve vários casos que a gente cita lá na empresa, de clientes que vieram e falaram assim, o que a gente busca é isso. A gente até conseguiria resolver, e a gente fala, olha, a gente não vai resolver para vocês porque não seria o que a gente busca de sucesso. Tem coisa, provavelmente no mercado vai ter alguém que vai te sanar melhor, a gente prefere não. E depois ele voltou e falou, isso aqui a gente é especialista. Uhum. Aqui você vai ter sucesso, a gente vai te ajudar muito. Então, essa área tem muito essa cabeça de gerar sucesso. Alinha muito com o cliente, o que ele espera na jornada dele, para garantir que seja sucesso aquele projeto ali. E aí faz a jornada inteira. Então, uma vez que, começando a jornada do cliente, uma vez que a área de marketing, que normalmente gera ali toda a prospecção... o lead, né? O lead, Uhum. a área comercial conversa, então a gente tem uma outra área comercial, que a gente estrutura em alguns canais ali. A área comercial faz o processo de venda, passa o lead, de fato, para o cliente agora, né? Para essa área de sucesso do cliente, que conduz esse cliente. Então, ela é a área que conduz, aí chamando outras áreas, uma área de serviços para fazer uma implantação, caso o cliente queira, para ajudar ele no alguma coisa assim. exato, tudo, suporte. Então, tudo isso vai numa esteira onde o sucesso do cliente é responsável por garantir o sucesso dele ali. Você comentou em algum momento da nossa conversa que vocês já trazem a inteligência artificial para dentro Isso. da solução. Dá para você dizer exatamente Claro. aonde que ela ajuda hoje? Claro. A gente tem inteirado, uma versão beta que a gente acabou de lançar e estamos aprimorando, onde o cliente ele pode, no fluxo de configuração, porque qual que é a nossa ideia? Autonomia, a gente configurar sozinho. E cada vez da maneira mais simples possível. Possível, mais intuitiva. Então essa é uma busca incessante lá na empresa. O que é mais fácil? Agora já tá bom. Não tá bom. Vamos buscar... O cara começa a pensar e o negócio fazer. Essa é a busca que a gente tem mesmo para virar algo muito simples, esses fluxos que a gente atua. Então, a inteligência artificial tem nos ajudado nesse fluxo de configuração, para que o cliente agora, com linguagem natural,
eu quero pegar a informação e fazer isso, enter. E aí ele já configura tudo. Então, você pega Eu arquivos, quero cruzar API, dado tal com dado tal. Ele vai lá e bom, faz. você não precisa fazer fórmula, como você faria no Excel. Aham. É muito mais intuitivo que aquilo que Caramba, você cara. pensa. Uhum. Então, a gente trouxe inteligência artificial na ponta para automação dos fluxos de Uhum. dados. Então, você vai criar o processo só com linguagem Guilherme, natural. onde é que você acha achismo puro, Claro. puro que eu tô te perguntando? Porque se tivesse a resposta, provavelmente nós ficaríamos milionários Sim. aqui. Mas para onde você acha que vai essa história da inteligência artificial, cara? É. No teu segmento? Assim, você acha que chega aonde essa história? Porque cada vez, só para contextualizar, né, aqui no nosso negócio de podcast, por exemplo, né, hoje você tem ferramentas que marcam os cortes para você, Perfeito. né? Ou seja, os momentos em que provavelmente a audiência vai se interessar mais. Perfeito. Né? Como? A inteligência artificial assiste o episódio, Perfeito. né? E ela consegue entender os momentos de punch do episódio. E aí Perfeito. ela te indica. Fala, ó, esse trecho aqui é um corte que você deveria fazer. Animal. Então, assim, é animal, né? E ela já faz o vídeo para você, já legenda e já publica. Plim, 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 plim. Rapidinho. É. Por isso eu falei lá atrás que em Não, algumas é profissões a galera precisa ficar de olho. Para onde você acha que isso vai no caso de vocês? A gente acha muito que num futuro próximo, aí 1, 2 anos, toda essa parte de preparação de dados, geração de análise vai ser commodity. Você vê o próprio toda a evolução aí que a gente tem tido de outras ferramentas aí no mercado, Google, Microsoft, com OpenAI, eles têm evoluído muito essa parte de Copilot, outras formas de auxiliarem as pessoas a criarem as coisas. Mas a gente acha que isso vai evoluir para fazer as coisas direto, não mais como uma ajuda para o ser humano. Eu vou executar. Então, por exemplo, nesse fluxo de preparação de dados, a gente acredita que isso vai ser completamente automatizado. Você vai simplesmente dizer ou falar e ele vai executar o que você quer. Você quer fazer uma análise de dados? Olha, eu gostaria de ver se existe alguma discrepância aqui que eu não estou vendo. Ele vai começar a trazer insights para você. Caraca! Então, isso a gente já tem visto em sites, já tem visto coisas que indicam muito para esse caminho. Não só na parte de buscar o dado e integrar o dado ali para o cliente, como para ele visualizar e ter ideias que ele nem imaginava. Então, essas duas pontas têm evoluído muito rápido. A gente acha que isso no futuro próximo já vai estar muito mudado como é hoje. Você acha que a inteligência artificial, no geral, em tecnologia, ela mais será benéfica ou mais vai gerar pontos de alerta? Porque eu ainda tenho dúvidas, né? Por exemplo, uma das dúvidas que eu tenho é em relação aos empregos que deixarão de existir. Por outro lado, eu sei que outros serão criados por conta da inteligência artificial. Então, eu tenho sempre essa dúvida. E sempre que eu tenho alguém que manja dessa história, eu pergunto isso. Né? Qual que é a tua opinião? Você acha que é um negócio que tem mais coisas benéficas ou mais pontos de atenção? Eu acho que na história olhando a história da humanidade, você vê que tem uns momentos que há umas disrupções muito grandes, gigantescas. Né? E quando acontecem, assim, você olha para trás e fala, não é possível. E eu considero, por exemplo, que uma dessas últimas disrupções que nós tivemos foi a vinda da internet. Isso. Você pegar como era antes da internet, como é depois, você não consegue pensar mais, né? Como que era antes? Era um mundo diferente. A inteligência artificial, para mim, veio exatamente como uma quebra da internet, se não maior. Eu entendo que ela tem muitos benefícios no sentido de facilitar a vida das pessoas, deixar vários movimentos mais fáceis de acontecer, como alguns exemplos que a gente tem dado aqui. Unindo ela com a robótica, que também tem evoluindo muito, você começa a pensar em outros avanços e que tem uma tendência muito grande mesmo de ter desemprego em massa, etc. Então, quando você vê ali um Elon Musk e outros líderes ali de tecnologia de grandes empresas dizendo, olha, eu até sugiro que vocês parassem projetos de inteligência artificial, que eles, inclusive, estão ali dentro, e são criadores e estão ali à frente, eu acho que a preocupação é real de
isso aqui tem, sim, um potencial muito grande, muito disruptivo, mas muito grande de ter desemprego em massa. E as pessoas começarem... O que essas pessoas vão fazer? Pensando num país como o Brasil, terceiro mundo, como é que você vai fazer para conseguir empregar toda essa Transformar essas galera? pessoas todas, né? Eu acho um risco muito grande, de fato. Acho que o governo dificilmente vai conseguir segurar esse tipo de evolução tecnológica e deveriam estar muito mais preocupados agora sim com o que fazer com todo esse Já pessoal. começar a pensar Muito. em como treiná-los, né? Exato. Guardadas as devidas proporções, me veio aqui um exemplo à cabeça, que foi a robotização, por exemplo, das fábricas de automóveis. Exato. Um Né? ótimo exemplo. Que causou milhares e milhares e milhares de desemprego, né? Porque botaram os robôs para ir substituindo. Né? E não necessariamente essas pessoas que saíram desse segmento conseguiram se realocar Sim. ou foram treinadas para, por exemplo, operar o robô. Exato. Né? Nem sei se o robô é operado por alguém, mas só para dar Sim, o exemplo aqui. Eu concordo com você, eu acho que a gente tem aí um lado B aí da inteligência artificial, que é essa possibilidade de você ter várias funções que simplesmente desaparecerão. Aí eu recebi hoje uma notícia de uma empresa que demitiram 90% do saque da empresa e já colocaram inteligência artificial. Então, para mim não é um negócio assim de, será que no futuro a gente assistiu os Jetsons ali, né? Olhar aquele negócio. Eu acho que para mim isso aí daqui 1 ano, 2, já vai começar a ter vários fatos que a gente vai ver no nosso dia a dia nesse sentido. E 5, 10 anos, eu acho que já vai estar bem consolidado. Então, eu acho que a preocupação é real e a curto prazo. Muito boa pergunta. Eu tenho um pouco de medo, mas também muita curiosidade de saber como os diversos segmentos vão se rearranjar. Né? Por exemplo, no nosso caso, em podcast, né? Será que vai precisar de um editor, por exemplo? Né? Boa pergunta. Por exemplo, já não precisa que os profissionais não me matem aqui, que eu vou falar agora, mas já existem inteligências artificiais que corrigem áudios, por exemplo, com uma qualidade, óbvio que não é uma qualidade de cinema, nem de música, mas absolutamente viável para um podcast. Sim. Há 6 meses atrás, você tinha que ir lá na mão, né? Você tinha que ter uma pessoa específica para corrigir determinadas coisas no áudio que não ficou bem gravado. Hoje você joga isso em várias plataformas que existem, né? E a plataforma, em 10 minutos, ela faz aquele rearranjo do áudio para você, né? Muitas delas a custo zero. Né? A outra é tradução. Né? Então, já existem plataformas que vão pegar esse nosso texto em português, traduzir para inglês com a nossa própria voz. Total. Né? Então, assim, cara, para onde vai, né, essa história? Né? Nessa tua pergunta, eu acho que a questão que eu acho que quem está ouvindo, no meu lugar pelo menos, eu não quero pagar para ver. Então, acho que a questão eu não sei para onde vai, pode ser que estejamos errados e não vá para todo esse ponto, mas se for, acho que o legal é que as pessoas comecem a se preparar, né? Assim, poxa, eu sou o cara que deve coordenar a máquina, não a máquina vai me coordenar. Então, o que eu posso fazer para evoluir na minha carreira, em qualquer que seja, para estar preparado para caso aconteça. É verdade. Cara, falando um pouco agora do lado B do executivo, eu adoro falar dessa parte, que é você como pessoa física. Né? Você já falou algumas coisas, né? Que você tem uma filhinha, que você é casado, que você gosta de esportes. Mas como é o teu final de semana, por exemplo? O que você curte fazer nos seus momentos de lazer? Legal. Além de ficar com a família, obviamente, que você já falou aqui. Eu sou um cara que gosta muito de cinema, gosto muito de filme, séries, assisto quando consigo, assisto um pouquinho ali. Agora, como eu falei, minha filhinha ali tem 1 ano, então requer muito que eu esteja muito próximo e eu quero muito aproveitar também ela, que esse tempo não volta, né? Não volta e passa assim, ó. Já tenho percebido. Passa muito rápido. Pisquei o olho, ela tá com 1 ano. Exatamente, passa rápido demais, cara. Então, a gente tenta aproveitar muito, eu e minha esposa, a gente tenta ir para parques aqui em São Paulo. Quando dá, a gente dá uma viajada. Esse ano, agora, como ela ficou no primeiro ano, um pouco mais difícil, mas gosto muito de viajar, muito. Então, quando a gente consegue ter tempo, a gente vai fazer algumas viagens aí aqui pro Brasil. Conhecer outras culturas também, adoro, legal, né, cara? Adoro. E, assim, esporte, já fiz mais, assim, gostava demais, era um cara que adorava fazer esporte coletivo ali, futebol, basquete, vôlei, gosto sempre de algum esporte ali. Hoje tenho meus esportes ali, quinta-feira tem um vôleizinho com os amigos,
tem um poker, gosto de jogar um poker. Tem um grupo de amigos que a gente tem jogado pouco, mas jogava bastante. A gente junta em casa, mais pra conversar, né? Não é nem pelo jogo, é mais pra É mais a social com a galera, né? Pra recarregar a bateria, né? Churrasquinho, gosto. Tem uns amigos lá em casa, uma cervejinha, um churrasco. A gente sempre marca em casa de algum amigo. Então, um pouco de tudo, assim. Quando a gente encontra tempo, e agora, como eu te falei, depois de tudo que a gente aprendeu, que eu aprendi na vida pessoal, eu tento guardar tempo para essas coisas acontecerem bastante na minha vida. É porque precisa, né, cara? Reciclar um senão pouco. você emenda a sexta na segunda, parece que é isso, né? Verdade. Você ficou sem aquele gap de dar aquela, né, desopilada e você precisa, até para produzir melhor, Total. né, para ter o ócio, né, Total. na cabeça, pensar em outras coisas. Quantas vezes você já teve insight, sei lá, jogando seu vôlei, por exemplo? Exato, Né? exato. Porque a cabeça tá No livre, carro ali. pum, né? Nossa, tive uma ideia aqui maravilhosa, tal, não sei É o quê. verdade. Né? Eu acho que isso é um belo, até um conselho, cara, que você tá trazendo pra gente, pra essa galera que tá muito focada aí só em trabalhar. Concordo. Já falamos aqui, se cuida, porque a vida não é só trabalho. Guilherme, queria super agradecer você por ter vindo, adorei Obrigado. te conhecer mais, adorei Obrigado você. ter conhecido um pouco melhor a Datus. O XPXT está à sua disposição quando quiser voltar, contar mais, falar um pouco mais sobre tecnologia, inteligência artificial. Quem sabe daqui a uns meses contar um pouco como que a Datus está indo. As portas estão sempre abertas aqui. Obrigado. Super obrigado, cara. Prazer todo meu. Obrigado. Valeu. Prazer. Uau, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa conversa com o Guilherme, que a gente abordou temas diversos. É assim que eu curto essas conversas, quando a gente vai de inteligência artificial a churrasco. Aliás, será que vai ter inteligência artificial para churrasco, né? Calcular, sei lá. Pessoal, super obrigado. Deixe o seu like aí nesse vídeo. Não esquece de compartilhar esse conteúdo, isso é super importante para todos nós. Fiquem bem e até o próximo episódio.